Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje então eu vou falar nesse vídeo sobre a descolonização da África e também da Ásia, mas agora eu vou focar mais na África, tá? De forma bem geral, é importante a gente entender em qual período aconteceu a descolonização tanto da África quanto da Ásia. Bom, a descolonização ela começou a ser planejada durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Esses países, tanto do continente africano quanto asiático, começaram a perceber que as grandes potências, como a Inglaterra, a França, a Bélgica, estavam ficando enfraquecidas por causa da Segunda Guerra Mundial e começar um projeto de independência, tá? E detalhe, é importante a gente ressaltar que durante a Segunda Guerra Mundial, até a Alemanha começou a ajudar alguns países a ficarem independentes, porque dessa forma ela ia enfraquecer os seus inimigos, tá? Então isso também é bem importante. Além disso, outro período que assim realmente foi visto como a descolonização da África foi durante a Guerra Fria, porque também os Estados Unidos e a União Soviética eles começaram a ajudar, né, nessas guerras de independência, pensando que eles iriam conseguir mais influências, né, mais áreas de influência, tanto para o lado capitalista quanto para o lado socialista, tá? Além disso, por exemplo, na África, desde o do início do século XX, né, em 1903, começou a surgir um movimento conhecido como pan-africanismo, né, que é a união do povo africano para tentar resolver algumas questões sobre e contra o imperialismo. Então, questão racial, questão econômica, questão da luta de independência. O pan-africanismo, ele primeiro surgiu, né, na América do Norte, por alguns africanos que moravam lá, e depois, em 1930, intelectuais da África mesmo, né, que moravam no continente africano, começaram a conversar sobre essa luta pela independência, pela luta contra o racismo, contra o imperialismo, enfim. E aí, a partir desse momento, também começou a crescer mais a ideia de independência dos países africanos, tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, o período da independência de vários países africanos e asiáticos, a gente vai ver que surgiu, né, que foi entre os anos de 1950 e 1960, tá? Então, só para vocês terem ideia, em 1955, esses dois continentes realizaram a Conferência de Bandung, onde eles se uniram na Indonésia para tratar sobre questões de independência, sobre questões do terceiro mundo, sobre questões econômicas, sobre questões anti-imperialistas, enfim, tentar resolver o grande problema que estava por vir após a independência desses países, tá? Assim, nesse vídeo eu não vou falar especificamente de países da África, eu vou falar de forma geral, tá? Então, após a independência, né? Aliás, durante a independência desses países, muitos países lutaram para sua independência, né? Através de guerras. E isso afetou muito o continente africano. Por quê? Após a independência, alguns países expulsaram os europeus. E os europeus eram os que detinham de toda a tecnologia. Então expulsaram médicos, professores, engenheiros. E o continente teve que realmente começar do zero, tá? Foi nesse período que houve um grande colapso econômico. Por quê? Como eles não tinham nenhum ensino, não tinha educação, não tinha tecnologia, eles realmente teriam que começar do zero. Não só o aspecto econômico, mas também o político. Então houve várias guerras civis, porque começaram mais uma vez etnias, né? Uma brigando com a outra por poder político, né?
e eles tiveram que começar do zero economicamente. Além disso, nas guerras de independência foram enterradas várias bombas nas terras, então isso deixou o solo super agredido, né, arrasado. Até hoje existem casos de explosões, então isso gerou fome, miséria, entre outros. Tá? E sua independência em 1931, né? Ela era colônia inglesa, mas desde o século XVI ela foi colônia holandesa. Apesar da maioria ser população negra, a minoria que comandava a política do país, a economia e educação, enfim, comandava o país, tá? Isso é conhecido como apartheid. Então foi muito importante a história da África do Sul porque teve a presença de um cara fantástico chamado Nelson Mandela. Bom, o Nelson Mandela, ele foi um advogado que sempre lutou por causas de independência e principalmente contra o apartheid da África do Sul, tá? Ele foi preso durante uma passeata que ele estava fazendo contra o apartheid, ficou 27 anos na prisão e quando ele foi solto em 1990, ele começou todo o seu projeto político para ter uma igualdade racial na África do Sul. Tá? Então, só para vocês terem ideia, tinha ao lado da rua que só os negros podiam passar, do outro lado só os brancos, tinha bebedouros no país, onde só o negro podia usar e só os brancos, praia onde era uma divisão também, só os negros de um lado, só os brancos de outros. Então o Nelson Mandela, ele veio como um pacifista, né, tentando não usar a guerra para tentar resolver esse problema. Ele foi preso e quando ele foi solto em 1990, logo em 1994, ele começou sua carreira política como o primeiro presidente negro da África do Sul, tá? E ele foi muito importante porque ele foi uma pessoa que representou a igualdade racial, tá? Então, depois ele até recebe o Nobel da Paz, enfim, ele foi um cara fantástico, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a descolonização na Ásia e aí sim eu vou falar sobre alguns países, tá? Da África eu falei de forma geral, porque tem muitos conflitos, então se você precisar para estudar para Enem ou qualquer outra prova, é legal dar uma pesquisada. Então eu resolvi falar mais de forma geral mesmo para a gente entender esse colapso econômico, né, que gera até hoje várias guerras civis, fome, miséria e acaba até colocando o continente africano nessa crise migratória que existe até hoje. Então é mais o aspecto geral mesmo, tá? Qualquer pergunta é só colocar aí embaixo que eu respondo para vocês. Obrigada.